Eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a liderança. E talvez mude também como você enxerga. Porque existe uma diferença muito grande entre liderar para performar e liderar para servir. E nos últimos dias, Deus começou a falar comigo de um jeito diferente. Não foi em um culto específico, não foi em um momento extraordinário, nem numa oração muito longa. Foi no ordinário, na rotina, no trabalho, na pressão. Foi ali, no meio das metas, das cobranças e das expectativas, que eu percebi que Deus não estava apenas me sustentando, Ele estava me treinando. Porque eu sempre ouvi que a liderança era sobre resultado, sobre bater meta, crescer, performar, entregar. E sim, isso faz parte do processo, mas existe um nível de liderança que não aparece nos relatórios, um nível que não é medido por números, mas por pessoas. E foi nesse lugar que algo dentro de mim começou a mudar. A pressão vinha de cima, forte, constante e inegociável. E por muito tempo, eu achei que o papel do líder era simplesmente repassar. Afinal, foi assim que eu vi acontecer por tantas vezes. Mas algo em mim resistia a ser assim. Eu não conseguia endurecer, eu não conseguia tratar pessoas como números, não conseguia liderar pelo medo. E por um bom tempo, eu achei que isso fosse fraqueza. Até que Deus começou a me mostrar que aquilo que eu chamava de fraqueza era, na verdade, identidade. Foi quando esse versículo deixou de ser teoria e virou prática na minha vida. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Provérbios 11:25. E então eu comecei a perceber algo muito claro. Quando eu escolhi aliviar ao invés de pressionar, tudo mudava. As pessoas respondiam melhor, o ambiente ficava mais leve, a energia melhorava. E no meio disso tudo, eu também era aliviada. Foi ali que eu entendi algo muito forte. O céu não opera como a terra, porque enquanto o mundo diz, seja mais duro, cobre mais, pressione mais, Deus sussurra, sirva mais, cuide mais, ame mais. E isso não diminui a autoridade, isso legitima, porque Jesus nunca liderou pelo medo, ele liderou pelo exemplo. Lá em Marcos 10:45 diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. E quando isso fez sentido para mim, tudo mudou. Porque a humildade que o mundo rejeita é a força que o céu honra. A mansidão que muitos confundem com fraqueza é, na verdade, domínio próprio. E o serviço, que parece pequeno, é o caminho para a verdadeira grandeza. E eu entendi que eu não fui chamada para estar no topo. Eu fui chamada para sustentar quem está comigo. E isso muda tudo, porque quando o foco deixa de ser reconhecida e passa a ser útil, o coração se alinha. A necessidade de aprovação diminui. A ansiedade por validação perde a força. E no lugar disso, nasce paz. Paz de saber que nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. E que estar no centro da vontade de Deus vale mais do que qualquer reconhecimento humano. E isso me fez lembrar de algo que eu sempre disse, desde muito nova. Que eu não queria passar pela vida sem deixar um legado. Que se eu impactasse pelo menos uma vida, já teria valido a pena. Mas hoje, com mais clareza, eu consigo entender com muita maturidade que o legado não é sobre quantidade, ele é sobre profundidade. Não é sobre quantas pessoas sabem o seu nome, mas sobre quantas pessoas se tornaram diferentes depois que cruzaram o seu caminho. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja me ensinando agora. Que antes de me levar para um próximo nível de posição, Ele quer me levar para um próximo nível de coração. Porque influência sem caráter é perigosa, mas influência alinhada com um propósito transforma. E hoje eu entendo. Esse tempo não é sobre crescer mais rápido, é sobre crescer do jeito certo. Não é sobre aparecer mais, é sobre sustentar mais. Não é sobre ser servida, mas sobre servir melhor. E no meio desse processo, Deus tem me lembrado de algo que muda tudo. Antes de promover, primeiro Ele trata. Antes de confiar mais, primeiro Ele prova. E antes de exaltar, Ele ensina a servir. E eu tenho aprendido que não existe promoção maior do que ser aprovada por Deus. E talvez eu ainda não saiba qual é o próximo nível. Talvez eu ainda não veja tudo com clareza. Mas uma coisa eu sei: eu não estou sendo preparada para brilhar mais. Eu estou sendo preparada para sustentar mais pessoas. Com responsabilidade, com amor e com verdade. E se esse for o preço,
Então que eu nunca perca um coração que serve. Porque a verdadeira liderança não nasce da necessidade de ser vista, nasce da disposição de servir, mesmo em silêncio. Porque no reino de Deus, os maiores não são os que estão no topo, são os que sustentam os outros, com o coração rendido. Tiago 4,10 nos lembra: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, se esse episódio falou com você hoje, talvez seja porque você também está nesse lugar, entre pressão e propósito. E eu espero, de verdade, que essa palavra tenha te reposicionado. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe ele com alguém que lidera, com quem está cansado de carregar esse peso sozinho, e com quem precisa lembrar que liderança de verdade começa no servir. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos todos os dias sobre o processo que Deus tem operado em minha vida. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!